versos 18 a 20. Quero, ao ensejo do início de mais uma campanha de missões mundiais, voltar a um dos textos tido como chave, como fundamento essencial daquilo que devemos fazer no cumprimento da missão. Lembro-me de decorar esse texto quando ainda era menino, aos 8, 9 anos de idade, numa das transferências de postos dos embaixadores do rei. Se não me engano, e creio que estou certo, quando você passa do posto de arauto para escudeiro, você tem que saber esse texto de cor, do versículo 18 ao 20. Certamente isso fez muita diferença na minha vida, na minha adolescência, porque incutiu em mim os valores essenciais da minha obediência, da minha vida, integralmente comprometida com a obra que Deus tem para a igreja. Algo importante também a se considerar é que durante muito tempo nós falamos e nós pensamos, e até hoje nós discursamos sobre a missão da igreja. Mas é importante que se faça uma percepção e uma distinção muito sutil, mas ao mesmo tempo muito importante entre alguns conceitos fundamentais da obra missionária, do papel da igreja no seu tempo. Primeira coisa que eu preciso que você estabeleça no seu entendimento, assim, algo que possa servir para o seu crescimento no conhecimento bíblico e daquilo que Deus tem a nos ensinar, é que existe uma diferença sutil entre o conceito de missão e o conceito de missões. Como eu disse, é muito sutil porque talvez se confunda, a gente fala muito sobre a missão da igreja, a igreja que faz missões, e a gente pode pensar que tudo faz parte de um mesmo espectro, de uma mesma perspectiva daquilo que é ser igreja e daquilo que é a igreja fazer na sua geração. Mas talvez seja importante conotar da seguinte maneira e distinguir os termos da seguinte forma: missão é aquilo que pertence a Deus, desde o começo. Missão é aquilo que Deus é na sua essência e na sua natureza. Deus tem uma missão e outorgou-a hoje à sua igreja. Mas não entregou-a dizendo que agora esta missão é nossa. Ou seja, nós não temos uma ingerência direta, nós não temos uma autoridade sobre esta missão, de tal maneira que nós tenhamos o direito ou a liberdade de estabelecer os parâmetros, a dimensão e a forma como ela deve acontecer. Isto vem de Deus. A missão é de Deus. É Ele quem dá a forma. É Ele quem estabelece e já estabeleceu o conteúdo. E é Ele que, no estudo da história, percebemos isso de forma muito clara. É Ele que tem, ao longo das eras, dado forma ao cumprimento desta missão. Ou seja, vale pensar que Deus é, na sua essência, um Deus missionário, porque Ele não reservou a sua glória para si mesmo. Mas desde o Gênesis, se formos visitar aquele tempo do Jardim do Éden, lá o paraíso da criação, vamos perceber que Deus não se conteve em si mesmo, mas Ele decidiu, Ele escolheu como trindade repartir, dividir e ao mesmo tempo multiplicar a sua glória com a sua criação. Então é importante, nesta sutileza, nós estabelecemos um fundamento importante para compreender a dimensão que temos diante de nós, do que significa cumprir a missão. É saber, primeiramente, que esta missão é de Deus, ela vem de Deus e ela volta para Deus. Isso muda bastante.
Muda muita coisa, porque se nós entendemos desde o começo que a missão é de Deus, isso nos dará uma atitude submissa, uma atitude obediente e também uma atitude corajosa. Não estava nos meus planos, mas eu preciso voltar a referir-me àquela menina, porque esta atitude corajosa é saber que aconteça o que acontecer, a glória no final redundará no Senhor. Isso é que nos dá coragem para cumprir a missão. Entender que a missão é de Deus nos dá também a certeza de que não nos compete estabelecer com uma certa presunção a forma como ela deve se cumprir. E muitos de nós temos, como eu disse, a presunção de achar que Deus tem que fazer da nossa maneira, mas nós não temos a coragem de nós fazermos da maneira de Deus. Então nós estabelecemos uma forma e nós preconcebemos um jeito de cumprir esta missão que é de Deus, e nós estabelecemos aspectos práticos, filosóficos ou teológicos, e chegamos ao cúmulo de tentar dizer assim, não, mas desta maneira Deus não pode fazer. Mas se nós primeiro partirmos do pressuposto de que a missão é de Deus, Ele terá a criatividade soberana e a autoridade plena de fazê-la cumprir, independentemente de nós. Não é isso que o Salmo 19 diz? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, ainda que eu me cale, a glória de Deus continuará sendo proclamada, transmitida e conhecida para o mundo inteiro. Ou seja, a missão é de Deus. Aquilo que está por vir e para se realizar pertence inteiramente a Deus. E foi Deus que desde o começo tomou a iniciativa de fazer a sua glória conhecida e de repartir o seu amor. Essencialmente, esta missão, que é a missão de Deus, foi tornar o seu nome conhecido em todas as gerações. Ele então iniciou esta obra por meio de Abraão, que passou depois aos seus profetas, chegando finalmente à pessoa de Jesus, que foi a expressão máxima do propósito de Deus em tornar o seu amor conhecido pela humanidade. Portanto, esta é a missão de Deus. Deus quer e Deus possui o propósito, e é dele isto, absolutamente dele, de fazer com que a humanidade conheça o seu amor, que é perfeito. Onde é que a igreja entra nessa história? A igreja entra hoje nessa história, e desde os seus primórdios, quando Cristo disse, sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja. E sim, o conceito de igreja embute sim uma missão, que não é da igreja. A igreja não tem uma missão, mas há uma missão que possui uma igreja. Ou seja, nós somos um recurso de Deus, um dos recursos de Deus, para tornar o seu amor conhecido. Isto é privilégio, isto é honra, saber com que Deus nos chamou e nos escolheu para que, como um recurso deste tempo, fazer com que o seu amor seja conhecido. Foi isso que Jesus Cristo disse em João 13:35. Saberão que vocês são meus discípulos, o mundo saberá, o mundo conhecerá, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Por quê? Porque a missão de Deus é fazer com que o mundo saiba que não há outro meio, não há outra fonte de amor e esperança, senão o próprio Deus. A missão também, ela contém, na sua essência, o conceito de que nós queremos, ou devemos querer, não apenas um propósito escatológico,
A missão de Deus não é salvar as pessoas do inferno apenas. A missão de Deus é mostrar hoje para a humanidade que existe um jeito melhor de se viver. E este jeito foi perdido lá no Éden por causa do pecado. Então, quando nós pensamos em missão, primeiro que nós precisamos conceber que é, na sua essência, a natureza do próprio Deus em fazer o seu amor conhecido pela humanidade de hoje e de sempre. Mas para quê? Para tirar as pessoas do inferno? Também. Mas a questão é que durante muitos séculos, a igreja apenas se preocupou com o que nós chamamos de salvacionismo. A gente prega, folheta, espalha literatura, joga folheto da janela do carro, do prédio, como se, de alguma maneira, as pessoas fossem ler aquilo e dizem, agora eu não vou mais para o inferno, eu quero ir para o céu. Mas algumas dessas pessoas continuam vivendo uma vida miserável, porque não curaram suas emoções, não curaram seus relacionamentos e não estão plenas do que a Bíblia nos ensina a ser o domínio e senhorio do Espírito Santo. Então tem muita gente que quer ir para o céu, mas vive o inferno aqui na vida. A missão de Deus não é apenas tirar as pessoas da condenação do inferno, mas é resgatá-las para aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden. Você conhece a história. Sabe que no Éden, Adão e Eva desfrutavam de um relacionamento com o Criador. Uma das passagens que mais me emocionam é saber que todos os dias, no final da tarde, diz o texto de Gênesis 1, o Criador vinha ao encontro da sua criação e conversava com Adão. E então veio o pecado, e Deus expulsou Adão do paraíso. Deus deu a Eva o castigo de sofrer dores, de viver submissa, sujeita. Deu ao homem a responsabilidade de suar o rosto para ter o que comer. Veio então toda uma estrutura de condenação, porque o homem e a mulher escolheram desobedecer a Deus. O que então de principal foi perdido ali? Ao sair do paraíso, o que de mais precioso foi perdido foi a comunhão com Deus. Portanto, de nada adianta apenas achar que podemos anunciar a vinda do paraíso, se a integralidade da missão que Deus tem é de restaurar o seu relacionamento com o humano. E aquilo que foi perdido no Éden, essencialmente, foi aquilo que Deus fez lá no começo. Criou-nos à sua imagem e semelhança. Então, ao longo da história da humanidade, o pecado, que na sua essência, no seu significado principal, é desobedecer, nós perdemos a comunhão com Deus. Significa então que a missão de Deus hoje é resgatar, é restaurar. E aí sim, pensar no conceito de restaurar e resgatar está embutido o aspecto da salvação. Porque eu não sei se você já teve uma experiência dessa de estar evangelizando alguém e dizer assim, porque Jesus veio salvar você. E uma pessoa que tem dinheiro, que tem casa, que tem emprego, que tem uma família ajustada, porque a bênção da família não é exclusiva de crente. Uma pessoa que se diz feliz com aquilo que tem, ela vai dizer, salvar do quê? Eu não preciso de nada. Eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho emprego, eu tenho família, meus filhos são uma bênção, meus netos são maravilhosos, eu faço tudo que é bom. A pessoa diz, eu nunca fiz nada, nunca perdi nada, nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém. Por que eu preciso ser salvo? Aí está a lacuna do chamado salvacionismo, de uma missão equivocada de pregar o Evangelho para levar as pessoas para o céu. Porque muitos que vivem no nosso tempo, na nossa era, por uma cultura e tradição cristã, acham que por serem pessoas boas vão para o céu. É porque o que se perdeu lá no começo
foi comunhão com Deus, relacionamento com Deus. E isso a humanidade não tem. Pode ter dinheiro, pode ter casa, pode ter família, pode ter filhos, pode ter netos, pode ter saúde, mas se perguntar como é o seu relacionamento com Deus, nós vamos perceber que as pessoas não sabem o que é relacionamento com Deus. Portanto, a missão de Deus é resgatar o que foi perdido lá no Éden. A voz de Deus, que ecoa amor e esperança em qualquer circunstância, mesmo para aqueles que não se acham e não se veem perdidos, mas que precisam compreender que, por causa do pecado de todos nós, inclusive de nós crentes, que muitas vezes passamos uma ideia de que somos mais santos do que os outros, e isso irrita quem não é crente, quando nós não incluímos no nosso discurso a perspectiva de que somos todos pecadores, somos falhos. Um dos grandes obstáculos à pregação do Evangelho, à missão da igreja, que a igreja recebeu de Deus, é uma certa arrogância religiosa, de achar que somos perfeitos e melhores do que os outros, porque temos Jesus e vamos para o céu. E essa arrogância nos leva muitas vezes ao egoísmo, nos leva à presunção, nos leva a um rito religioso que achamos-nos melhores do que os outros. E esquecemos-nos que não somos nada, e não fosse Jesus, nós iríamos para o inferno também. E a vida hoje pode ser o inferno, mesmo que nós não estejamos lá ainda. Depois que compreendemos que o conceito de missão é algo exclusivo de Deus, Deus tem uma missão: restaurar a humanidade, restaurar a sua própria criação, a sua glória perdida lá no Jardim do Éden. Nós podemos então entender que existem sim muitas missões, porque as missões, como eu disse, é muito sutil esta distinção, mas quando pensarmos em missões, aí sim estamos falando especificamente nas ações, no jeito de fazer, na estratégia, na maneira, na prática, de como o amor de Deus pode se tornar conhecido. E esta restauração acontecer por meio daquilo que a igreja faz. A igreja não tem uma missão. A missão vem de Deus. E ela é de Deus. A missão tem uma igreja. E quando eu leio, por exemplo, Romanos capítulo 1, eu descubro que a igreja não é o papel essencial da missão. Jesus é. A criação é. E ainda que não exista a igreja, ou não existisse a igreja, Deus faria o seu nome conhecido em toda a terra. Ou quem não fica vislumbrado com uma lua linda como a dessa semana que pairou nos céus da nossa cidade? Ou como muitas vezes não vemos o milagre da vida chamar-nos a atenção para o fato de que não é química, não é física, não é matemática, é um milagre inexplicável. Como pode acontecer vida? A igreja, portanto, ela tem o seu papel, ela faz parte da missão de Deus, de tornar o seu nome conhecido. E seremos cobrados, sim, seremos julgados e avaliados e conhecidos, e talvez até condenados, pela forma como nós cumprimos as nossas missões, de fazer a missão de Deus absoluta por meio de nós. Aí então entra o texto que queremos ler, para dar início a uma reflexão que faremos ao longo dos próximos domingos, do que significa o seu chamado na missão de Deus para este tempo. Diz assim o texto em Mateus 28, versos 18 a 20. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final
dos tempos. Na sua versão, talvez algumas pequenas diferenças, né, de tradução, mas essencialmente esta que eu li é aquela que enseja a proximidade mais exata da língua original grega. Durante muito tempo, uma tradução que pairou no contexto da Igreja de Cristo era a versão inicialmente traduzida por João Ferreira de Almeida, que dizia: ide, pregai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa tradução ela tem um problema. E é um problema, uma mudança muito importante que justifica de forma muito clara os equívocos históricos do movimento cristão nos séculos. A versão que você tem hoje, provavelmente ela tenha esta configuração, seja ela NVI ou atualizada, que diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Quem é batizado? Os discípulos. Não sei se seria possível, talvez a equipe não encontre uma versão mais antiga, não sei se alguém tem ela aqui entre nós, que diz assim: ide, pregai a todas as nações, batizando-as. Quem vai ser batizado? As nações. Muda ou não muda? Certamente, batizar as nações foi o que movimentou o aspecto catequista da Igreja Católica nos séculos passados, que junto com a exploração, junto com o domínio político, monárquico da Europa, aliado ao Império da Igreja Católica, chegava nos lugares e impunha, determinava que aquela nação, então, seria uma nação cristã, e batizavam a 3, 4 mil pessoas de uma vez, muitas vezes ao peso da espada, ao peso da forca, da guilhotina, obrigando que aquelas pessoas se declarassem cristãs, porque a partir de então aquela nação seria uma nação cristã. Talvez, como eu disse, isso justifique bastante alguns equívocos históricos no movimento cristão reformado, no movimento cristão não reformado. E então, ao estudar a Bíblia, ao estudar as línguas originais, percebeu-se que as reflexões e as inferências foram ao longo do tempo distorcidas. Inclusive porque na própria forma verbal traduzida para o português, gerou-nos um equívoco, até mesmo no meio reformado. Porque quando lemos o texto, pode voltar na atualizada, que estava aí? Almeida atualizada, que é a versão mais comum, que diz: portanto, ide. Quem sabe um pouco de português poderia me ajudar a dizer que este ide está em que forma? Imperativo. Então, a ênfase que a ordem nos foi dada de Deus é para ir. O imperativo ir e fazer o quê? Discípulos. Porém, não é assim. Tanto esta quanto a própria NVI, pode voltar na NVI, infelizmente, enfatizam aos olhos de um simples português, de uma simples língua portuguesa, a ênfase está no lugar errado. Porque aqui está, portanto, vão, novamente, de uma forma mais simples, mais coloquial, continua a forma imperativa. Vão. Mudou apenas a pessoa, mudou apenas a forma culta para uma forma mais coloquial, mais comum. Vão e façam discípulos. Quando, na verdade, na língua grega, uma forma que é muito difícil ser traduzida direta, mas poderia ser melhor explicada, se, ao invés de traduzir um verbo, criasse uma locução verbal, uma expressão maior, que diria assim: portanto, enquanto vocês estão indo, por onde vocês forem, em todas as oportunidades, eu já estou criando outras, que poderiam muito bem substituir, porque, literalmente, a tradução seria algo mais próximo de, portanto, indo, façam discípulos. Não existe a forma imperativa no original grego. Existe a forma simples, cotidiana.
Existe a forma do dia a dia, em que, na verdade, a ênfase imperativa vem depois. Existe, sim, uma forma verbal imperativa na língua grega, só que ela recai sobre o verbo fazer discípulos. Isso é imperativo. Significa, então, dizer que, ao passo em que a missão é de todos nós, a missão, primeiramente, é de cada um de nós. E é surpreendente, para não dizer lamentável, reconhecer as estatísticas de dentro das igrejas e saber que o contingente de pessoas que já ganharam uma pessoa para Jesus diretamente é muito raro. Porque nós transferimos essa responsabilidade para o ir. Quem quer ir, que alguém vá, eu pago, eu sustento, eu oro, mas eu aqui não faço nada. Enquanto que alguns aspectos importantes nesse texto nos fazem reestruturar o nosso senso da missão de Deus e do jeito de fazer as missões acontecerem. Perceba que não existe aqui uma perspectiva de forma ou de forma. É interessante pensar que o Novo Testamento nunca estabeleceu o padrão litúrgico para nós dizermos que um culto assim ou um culto assado é o bom ou ruim. Isso tudo vai muito do que eu gosto, do que eu não gosto. O Novo Testamento não estabelece uma regra específica de como devemos, por exemplo, estruturar uma igreja com ministérios. E dizer, esse ministério pode, esse ministério não pode, esse ministério é mais, esse ministério é menos. Essa ação não vem de Deus, ou essa ação vem de Deus. O Novo Testamento estabelece princípios. E quando nós estudamos, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro mais prático de como uma igreja surge, acontece e se multiplica, você não tem ali um boletim dominical registrado historicamente para saber como é que era o culto daquelas igrejas. Você não tem uma agenda, um calendário anual. Você não tem um planejamento dito assim, olha, desta maneira que uma igreja se realiza. Você não tem ali um estatuto, um manual de regras parlamentares. Você vê o Espírito Santo agindo de uma forma criativa, soberana, levando pessoas a correrem risco, ou riscos de morte, para manter viva a mensagem do amor de Deus por todas as pessoas. E os princípios ali são princípios válidos para qualquer língua, para qualquer contexto cultural, para qualquer tempo cronológico, para qualquer contexto. Princípios de liderança, de autoridade, de submissão, de aprendizado, de ensino, de coragem. Mas a forma, nem a grande comissão assim chamada, estabelece. Jesus apenas disse, enquanto vocês forem, por onde vocês andarem, no seu cotidiano, na sua rotina, preocupem-se em multiplicar outros homens e mulheres que amem a Jesus como você ama. O aspecto aqui, missiológico, está baseado na multiplicação de discípulos, em que eu não projeto para o pastor da igreja a responsabilidade exclusiva de trazer aos domingos uma mensagem evangelística e fazer apelo para você ter a experiência de saber que alguém aceitou Jesus. É você assumir a sua responsabilidade nos outros 6 dias da semana, lidar com seu vizinho, com seu parente, com seu colega de trabalho e transmitir luz, amor, esperança. É no seu cotidiano multiplicar outros que amem a Jesus como você ama. Esta é a missão de Deus. Não é transferir para um ministério específico da igreja e avaliar uma estrutura eclesiástica pela quantidade de pessoas que se batizam num determinado período, se você mesmo não foi capaz ainda de, na sua história de vida cristã, de pelo menos 10 anos, 2 anos,
ou talvez até como eu, 40 anos, nunca ter ganhado uma pessoa sequer para o batismo. A pergunta, avançando um pouquinho no texto, mas sem tirar aquilo que eu quero compartilhar no próximo domingo, que é a partir da vírgula das nações, é uma pergunta simples. Se ao invés de mim, como pastor desta igreja, que tem o privilégio de batizar tantas pessoas que aceitam a Jesus na nossa caminhada, se ao invés de mim fosse você o responsável por batizar a pessoa que aceita Jesus, que você trouxe o Evangelho, quantos batismos você teria feito? Porque, como eu disse, a responsabilidade é de todos nós, mas é de cada um de nós. Então, eu posso, já que muitos resumem ou superficializam o crescimento da igreja, a quantidade de batismos, digamos que as pessoas que eu batizo representam aquilo que eu ganho para Jesus, o que não é verdade. Muitos, a maioria dos que eu batizo como pastor da igreja é fruto do esforço de alguns dos irmãos. E a prova que eu tenho tido nos últimos meses é que muitas vezes nem é fruto do seu esforço, é fruto da misericórdia de Deus. Comprovando a percepção de que a missão é de Deus, porque muitas pessoas que eu tenho batizado apareceram aqui e disseram: pastor, eu quero conhecer Jesus. Quem te trouxe? Eu vim sozinha. Eu vim sozinho. Deus trouxe você. A missão é de Deus. Mas digamos que nós invertêssemos os papéis, e ao invés de eu batizar, porque a Bíblia diz ali, não está dizendo que é o pastor que tem que batizar. Aliás, isso é interessante. No Novo Testamento, em lugar nenhum, esta prática é definida como sendo específica. É o pastor que batiza a pessoa, não. João Batista batizou Jesus porque ele era a pessoa que estava batizando. E depois disso você não tem nenhum texto bíblico que diga assim, o pastor é que batiza, só ele que pode batizar. Digamos se nós pudéssemos aqui inferir um pouquinho nessa cultura que se criou de que só o pastor da igreja que batiza, se nós determinássemos, olha, a partir de agora, cada crente vai batizar a pessoa que ganhar para Jesus. Eu pergunto, lembre-se com sinceridade, dos últimos batismos que eu fiz, qual deles poderia ter sido você a batizar a pessoa? Certamente esse número vai ser muito pequeno. É porque nós somos crentes, esperando que os outros façam aquilo que eu tenho que fazer. Somos crentes, dando aos outros a responsabilidade que é minha, de multiplicar vida a partir da minha vida. Na minha casa, no meu trabalho, nos corredores do meu edifício. Impactar e levar pessoas a crerem no amor de Deus por elas, a partir do meu testemunho, da minha vida, da minha alegria. Isso é cumprir a missão de Deus. Isso é fazer missões. É multiplicar vida a partir da minha vida. Que Deus nos abençoe, de tal maneira que tenhamos neste lugar multiplicadores de vida no amor de Deus. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor, porque muitos são os que precisam, sem dúvida, de restauração, de resgate, de recomeço. Esta é a missão de Deus. Resgatar aquilo que foi perdido, ainda que muitos não se vejam perdidos, mas é restaurar a comunhão e o relacionamento com Deus. E isto só acontece por meio de Jesus Cristo. Esta é a missão de Deus. E Deus tem feito a sua missão cumprir independentemente da igreja, porque nós somos muito complicados. E graças a Deus, Deus não depende da igreja. É privilégio nosso. Eu não quero perder este privilégio, esta oportunidade. Eu não quero passar a minha geração sem que estes que precisam do poder da salvação que há em Deus, que reconheçam e conheçam. Eu só tremo e temo, porque com o mesmo peso que Deus diz, acontecerá independentemente de você, com esta mesma autoridade, Deus dirá no final, mas o que você fez por isso?
E ai de nós que dissermos para Deus nada. Eu entendi tudo errado. Eu achei que era o pastor que tinha que fazer mensagem evangelística, que fazia apelo. Eu ficava esperando pelo apelo. Quando o pastor não fazia apelo, não era mensagem de verdade. Aquele pastor, aquele pregador, bom mesmo era aquele conferencista internacional, que fechava estádios. Pastor, eu orava tanto por ele, eu abençoava aquele ministério. Mas Deus dirá, e você? Se fosse você a pessoa responsável por batizar novos discípulos, quantos você poderia contar hoje? Por isso estamos falhando tanto nas nossas missões. A missão é de Deus, a tarefa é nossa. Tornar o amor de Deus conhecido para muitos que nem sabem que estão perdidos, mas que estão perdidos porque perderam o relacionamento com Deus e não saberão onde encontrá-lo se não for por Jesus. Portanto, multipliquemos vida, vivamos Jesus para o mundo de hoje. Que a graça de Jesus, nosso Senhor, nosso dono, que o amor de Deus, o Pai, Deus do universo, Senhor, Criador de todas as coisas, e que o poder que há no Espírito Santo para testemunharmos
nos mova, nos impulsionem, de tal maneira que nós cumpramos a tarefa que nos foi dada, de viver em missão, de tornar a glória de Deus conhecida, o caminho revelado, a restauração do ser humano por completo, a glória perdida do Deus vivo, por onde quer que formos, em todos os nossos passos, em toda a caminhada, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Um bom restante de domingo e até a noite, se Deus assim nos permitir, juntos, celebrando o amor de Deus mais uma vez.